Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Lama Jigme Lawan. Você é monge, lama, né, da tradição Drupa, né? É o primeiro lama brasileiro ordenado por essa tradição. E eu mesmo, como errei aqui agora, né? A gente fala monge, a gente olha um budista, fala monge. Sim. Qual que é a diferença entre o ser monge e ser um lama? Então, monge é um estilo de vida e dentro desse estilo há um voto que é o celibato. Então, os monges eles têm esse voto de celibato. Entre os praticantes budistas, a gente tem tanto um estilo de vida monástico quanto um estilo de vida laico no mundo. A gente pode desenvolver a meditação, o conhecimento, seguindo esses dois estilos de vida. Quando o praticante, ele digamos assim, ele se torna um especialista, ele é treinado de uma forma mais aprofundada, tanto via caminho monástico quanto via caminho laico, ele pode se tornar um lama. Lama significa professor, ou um mestre de meditação. Então, ele pode ser tanto um monge celibatário quanto um laico, que pode casar, pode trabalhar, pode ter filhos. Sim. No caso do budismo tibetano, nós temos o Dalai Lama. Isso. O que exatamente significa? É Oceano de Sabedoria. Na verdade, Oceano o nome dele é Tenzin Gyatso, né? Dalai foi um título dado por um rei mongol. E Lama significa mestre, professor. Mas o nome dele é Tenzin Gyatso, significa Oceano de Sabedoria. Sim, sim. Ele é um monge. Sim, Dalai ele é Lama, um monge. Ele é um monge celibatário. Sim. A sua tradição Drupa, ela dialoga com o budismo tibetano? Ela é parte do budismo Ela é parte do budismo tibetano. Sim. Então, nessa região himalaica, a gente tem vários países. O Tibete, que hoje é parte da China, tem o Butão, tem o Nepal, tem o norte da Índia, essa região de Ladakh, Caxemir. Então, essa parte toda, ela tem um budismo característico da cultura dos Himalaias mesmo, né? Então, a gente chama, em vez de budismo tibetano, a gente chama do budismo dos Himalaias, que compreende outros países nessa região também. Sim, é mais amplo. É mais amplo. Eles têm uma base linguística em comum, eles têm uma cultura em comum. Budismo himalaico. Isso. Seria Ou dos Himalaias, assim. Ou dos Himalaias. E essas tradições, elas se distinguem em que, basicamente? Elas se distinguem muitas vezes na metodologia que um determinado mestre oferece para os seus alunos. Então, diferentes mestres têm diferentes trajetórias de vida, né? E têm diferentes trajetórias dentro da própria aplicação do método da meditação. Então, eles vão descobrindo coisas novas, formas novas de aplicar a técnica, formas mais atualizadas frente a problemas do cotidiano no tempo moderno, nos tempos de hoje. Então, eles vão atualizando a técnica para que ela ecoe nas pessoas que vivem hoje, nesse momento planetário, né? Que é bem diferente de séculos atrás. Então, aí vão surgindo novas técnicas, novas abordagens, novas formas de aplicar o método budista. Sim. Falando de outros budismos, então, por exemplo, no Japão, é também uma questão de método ou já se trata de um outro viés? Lá já é uma questão cultural. Então, quando a gente vê o budismo penetrando em outros países, ele vai assumindo um tanto a roupagem daquele país para poder dialogar com as pessoas daquele país, né? Então, a roupagem em termos culturais, em termos linguísticos, em termos de hábitos daquele povo. Então, ele vai dialogando com aquele povo, mas a essência permanece. A essência da visão de Buda, da técnica que o Buda passou sobre meditação, isso permanece em todas as tradições. Sim. Mas a forma externa, ela vai se modificando. Sim, sim. E como que se adaptou o budismo em terras estranhas, como podem ser as terras do Ocidente ou aqui nas Américas, então. e hoje em dia, como é que o budismo vai se adaptando a essas novas formas, outras culturas? Eu viajando um pouco pelo o continente americano, eu percebi que há um budismo que é menos ritualístico e ele trata mais de sabedoria, de discernimento, de tomar consciência sobre as coisas. Então, eu vejo que no Ocidente, no Brasil, há uma ênfase maior no aspecto de conhecimento. Então, quais são as bases, os pilares da visão de Buda? E a gente vai trazer um conhecimento sobre isso para as pessoas e as pessoas elas passam a investigar esse conhecimento e analisar
ele, contemplar sobre ele, e muitas coisas têm ecoado no coração das pessoas a partir disso. Há uma ênfase menor na parte dos rituais que a gente encontra da tradição dos Himalaias ou da tradição japonesa. A gente traz esses rituais, mas com eles vem um pouco da cultura de lá que não encontra referenciais em comum aqui, né? Então o diálogo fica mais difícil a partir disso. Mas o diálogo a partir do conhecimento budista, ele é, digamos, tem crescido bastante. Sim. Além desse aspecto, que é do diálogo com a cultura, uma série de questões, por exemplo, no diálogo entre as religiões, às vezes as pessoas falam as religiões, todas acreditam em um Deus. Sim. E o budismo não é uma tradição de sabedoria teísta. Não é? O que significa, não é, poderíamos falar, um não teísmo budista? Significa a inclusão do observador na sua relação com Deus, né? Então, por exemplo, na Índia a gente tem tradições teístas que dialogavam com o Buda. Até tem uma das grandes perguntas que se diz que o Buda ficou em silêncio, foi a pergunta se existia um Deus ou uma energia, um Criador. E se diz que o Buda não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque qualquer conclusão que ele viesse a expressar sempre é inseparável do observador, né? Se ele diz que existe um Deus, esse Deus surge na relação com o observador. Se ele diz que não existe, também quem concebe a não existência de Deus é o observador. E é curioso porque, estudando um pouquinho da tradição cristã e dialogando nesses encontros interreligiosos, eu descobri que Santo Agostinho tinha uma percepção parecida. Ele diz, como é que você, assim, parafraseando as palavras de Santo Agostinho, é como se não pudesse se encaixotar Deus na sua visão de Deus. Então Deus vai além da sua concepção do que Ele seja, né? É ilimitado, é onipresente, Ele seria além do que você elabora do que Ele seja, a sua mente elabora. Então no budismo a gente vai encontrar essa percepção. A gente dialoga com deidades no budismo, mas as deidades elas surgem como representações do seu mundo interno. Então, quando você pergunta mesmo para tradições, pessoas que praticam tradições teístas, né, o que é Deus para você? De forma geral, elas têm uma percepção individual de Deus, elas vão expressar o que elas concebem de Deus, né? Então, a gente vê essa relação direta com o observador dentro do budismo. Sim. Então, não significa, porque o não teísmo não é ateísmo. Não. Até porque a gente pode se relacionar com deuses dentro do budismo, com divindades, com deidades, mas a experiência que você tem delas é uma experiência sua. Agora, se você concebe, por exemplo, como a própria Bíblia diz, Deus é amor, né? Se eu concebo Deus com amor, não interessa se Deus existe em algum lugar, eu estou me relacionando com o amor de Deus. Então, para isso que é importante no budismo, é a qualidade da relação que você tem com aquele símbolo, ou aquela representação, aquele ser, né? Aquele ser surge dentro do seu campo de experiência. E se ele representa amor ou representa sabedoria para você, você está cultivando amor e sabedoria dentro do seu campo de experiência. Sim. Isso é o que é importante. Entendo. Pensando na tradição budista, né, como poderíamos apresentar a mensagem, né, principal dessa tradição? Buda significa acordado. Vem de uma raiz sânscrita, bud, que significa acordar, despertar. Então, é despertar a nossa consciência para além de suas próprias criações e elaborações mentais. Então, a gente acha que a gente vê a realidade fora tal como ela é, sem perceber que, na verdade, são criações mentais, são projeções, a gente projeta valores na realidade. E isso é uma coisa que a própria psicologia e filosofia ocidental já contempla, né? Então, acordar para isso seria a principal mensagem do Buda. Lama, o mundo hoje anda tão agitado, todo mundo correndo, todo mundo fatigado e meio sem saber onde chegar, não é? O que o budismo ensina, não é, para uma situação tão agitada como a que nós vivemos nos dias atuais? E é como a gente termina a conversa de hoje. Então, se você estiver dirigindo um carro, né, a 120 km por hora, e você está passando por uma paisagem linda, indo para Casa Branca, por exemplo, né? Ali,
nessa velocidade pode ser que você não consiga desfrutar da paisagem que é ali, né? Pode ser até que, se você mesmo tente olhar, se você cause um acidente e morra, né? Nessa velocidade. Então, o que acontece? O budismo ele entende que, se você for capaz de desacelerar essa velocidade, por exemplo, ir de 120 para 60 km por hora, você vai conseguir ver mais, a sua percepção vai se ampliar. Então, você vai ter mais discernimento, que a gente vai chamar de sabedoria no budismo, e também você vai ter mais a oportunidade de desfrutar de cada elemento daquela paisagem, né? Se você quiser ver as plantas que ali estão, você vai ter que parar o carro. Ver, por exemplo, que tipo de insetos tem aqui, de borboletas tem nessa paisagem. Então, você vai ter que desacelerar até o ponto de você parar e conseguir observar. A gente diz que essa parada no budismo, ela é a base para que a gente tenha lucidez no mundo, né? Por quê? Porque em alta velocidade a gente reduz, estreita a nossa visão. E, portanto, a gente sabe que a gente comete coisas que a gente não gostaria de cometer quando a gente está rápido, né? Comete equívocos e às vezes até prejudica a si e aos outros. Então, no budismo, a forma de você harmonizar os seus próprios equívocos de vida é desacelerar. Desacelerar significa não parar ou ser inativo. Significa agir de acordo com a sua própria homeostase, com o equilíbrio natural do seu organismo. Então, no budismo, a gente vai em direção a isso. A meditação é usada para isso. Agradeço muito a sua participação, né? E sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. Para você também. Obrigado. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado ao Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, o CEBB, que tornou possível a vinda do Lama, que é o Religare de hoje, e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.